Olá, crianças! Eu desejo um ótimo dia de quarta-feira para todos vocês. E aí, como é que vocês estão se saindo na pesquisa, ó? Na nossa pesquisa sobre o folclore? Estão gostando? Hoje tia Verônica vai falar sobre o que vocês vão pesquisar, porque cada dia, ó, de segunda até sexta, vocês terão alguma coisinha para pesquisar. Mas antes, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais um dia? Vamos lá? Todos vocês com os olhinhos fechados e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Deus amado, nós queremos te agradecer por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedestes. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho nas nossas vidas, Pai amado, pelo teu cuidado, Senhor, para com cada um de nós. Senhor, toma em tuas mãos as nossas crianças, Pai amado. Assim também, Senhor, como toda a equipe diretiva da escola, todos os funcionários da escola Alice Thompson, Pai amado. Toma essas famílias, essas crianças em tuas mãos, Senhor, que tu venhas estar constantemente cuidando, meu Pai, e livrando de todo mal, Senhor. Essa é a nossa oração de hoje e te agradecemos hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E vamos falar, crianças, o nosso versículo do dia, que se encontra em Salmos 150, no versículo 6, que diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E vocês têm louvado ao Senhor? Vocês têm agradecido ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos dado, tem nos concedido? Então é isso, ó. Se nós temos vida, vamos louvar ao nosso Senhor Jesus. E hoje, ó, vamos começar falando sobre a nossa pesquisa sobre o folclore. Olha só, ó, essa capinha vocês já fizeram na segunda-feira, não foi isso? Aí na segunda, o que vocês fizeram mais? Vocês fizeram a pesquisa de cantigas de roda, não foi isso que tia Verônica falou com vocês? Cada dia vocês vão fazer uma pesquisa. Terça-feira vocês pesquisaram sobre parlendas, estão vendo? E hoje é dia de vocês fazerem a pesquisa sobre trava-língua, ok? Então, ó, hoje é dia da pesquisa de trava-língua, hoje quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Então, vocês irão fazer, ó, 5 pesquisas sobre trava-língua. Lembre-se, ó, que na nossa aula do Zoom, nós vamos falar alguns trava-línguas que vocês escreveram. Nós não. Vocês vão ler para a tia Verônica, ó. Já fica decoradinho aí na cabecinha de vocês, para ficar na ponta da língua quando a tia Verônica perguntar o trava-língua. Que na nossa aula do Zoom, nós vamos dar, ó, o fechamento sobre o nosso trabalho sobre o folclore, ok? E hoje nós temos mais, ó, história. E nós temos nossa disciplina de arte, ok? Porque hoje é que dia? Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, ok? Então, nós vamos agora, ó, no nosso livrinho de história, nós vamos aprender mais uma coisa nova. Nós vamos falar sobre a herança de uma cidade e construções registram histórias. Então, vamos ver que herança dessa cidade é essa e quais são as construções que vão registrar a história? Vamos aprender mais um pouco? Então, nós vamos fazer, ó, primeiramente, a leitura do livro de história. Aí, tia Verônica vai falar a atividade que vocês irão fazer. Aí, depois, nós vamos aqui para o nosso livro de arte, fazer também a leitura e tia Verônica vai dizer qual é a atividade que vocês irão fazer. Mas agora, ó, vamos fazer a nossa leitura do livrinho de ciências. Vocês vão lá na página 24, ok, ó? A herança de uma cidade. Vamos fazer a leitura na página 24, 25 e 26. Vamos para o capítulo 6, na página 24 do nosso livro de história. Hoje nós vamos falar sobre a herança de uma cidade. Roma era uma bela e grande cidade. Não apenas grande. Por muitos anos, ela foi a maior e a mais importante cidade do mundo. Você tem ideia do desafio que é organizar uma cidade desse tamanho? Não? Então vamos lá. Uma grande cidade é uma cidade com muitas pessoas. Nem sempre essas pessoas concordam entre si. Muitas vezes, essas discordâncias podem gerar conflitos. Como resolver esses conflitos? Por meio de leis justas que digam o que é certo e o que é errado. Os antigos romanos eram muito bons em elaborar leis, tão bons que muitas delas serviram de base para países como o Brasil, por exemplo. Podemos dizer que essa foi uma importante herança que recebemos da Roma antiga. Olha só aí, ó, o antigo panteão romano. Olha que lugar mais bonito, crianças.
Agora vamos para a página 25. Construções registram histórias. Assim como Roma no passado, existem hoje cidades importantes, grandes e populosas, muitas delas no Brasil. Vamos usar como exemplo a cidade de São Paulo, atualmente a maior cidade do país. São Paulo nasceu com a construção de uma pequena escola próxima de uma aldeia indígena. Ao redor dessa escola foram construídas casinhas em que moravam os professores e alguns portugueses que saíram de Portugal e vieram para cá. Olha só essa imagem aí, ó. É uma imagem do pátio do colégio, local de fundação da cidade de São Paulo. Então aí, ó, foi nesse lugar que a cidade de São Paulo foi fundada. Vamos lá. O tempo foi passando, formou-se um pequeno povoado que crescia mais e mais. A presença de diversos rios contribuiu muito para esse crescimento, pois eles eram uma importante via de transporte de pessoas e de produtos, já que não haviam estradas e os caminhos tinham de ser abertos em meio à mata. Então aqui, ó, a presença de diversos rios, eles contribuíram muito para o crescimento da cidade de São Paulo, porque como não tinham, mesmo mostra aqui, como não tinham estradas, né? Todos os caminhos tinham que ser abertos em meio às matas. Então, os rios facilitavam muito a chegada de mercadorias para determinado local. Página 26. Aliás, foi às margens de um riacho que São Paulo, muitos anos depois, entrou para a história da independência do Brasil. Em viagem para o Rio de Janeiro, o príncipe Dom Pedro estava passando ao lado do riacho do Ipiranga quando proclamou a independência. Mas São Paulo era mais do que um caminho para o Rio de Janeiro. A cidade ficava na rota de escoamento de produto, até hoje muito importante, e esse produto é o café. Ele era plantado em fazendas no interior, passava por São Paulo, seguia para o Porto de Santos e então para a Europa, onde esse produto era exportado. Com os lucros do café, muitos fazendeiros começavam a construir mansões em São Paulo, onde passaram a morar. Alguns investiram na abertura de fábricas, tornando a cidade cada vez mais rica. Aí vocês estão vendo a imagem da mansão localizada no bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós lemos aqui no nosso livrinho de história. Quando fala assim a herança de uma cidade, nós vamos nos lembrar de quem? De Roma. Lembra que nós estamos lendo sobre Roma, aprendendo um pouco mais sobre Roma, desde o nosso livrinho do primeiro semestre? Então, no livro aqui, ó, na nossa leitura, o que é que fala? Que Roma, por muitos e muitos anos, Roma foi uma cidade muito importante. Ó, não apenas porque Roma era muito grande, mas porque era uma cidade muito importante. E que várias outras cidades queriam seguir o exemplo de Roma. Um dos legados, uma das heranças que Roma deixou para nós foi o quê? Foram as leis. Porque assim, quanto mais a cidade é grande, quanto mais o lugar é grande, ela tem que ter leis para que essa cidade possa ser organizada. Então assim, hoje no Brasil, nós temos diversas leis. Graças a quem? Graças a Roma, não foi isso? Então, a herança de Roma para nós foi isso. Foram as leis. Por quê? Porque uma cidade sem leis vai gerar muitos conflitos, então a lei vem para isso. Vocês lembram que antigamente na Roma, tia Verônica sempre fala isso, na Roma, tudo o povo de Roma resolvia através da briga, eles achavam que tudo iria se resolver brigando. Aí Numa Pompílio, tia Verônica sempre vai lembrar de Numa Pompílio, tia Verônica sempre vai lembrar de Roma, daquele povo briguento, confusento. Aí Numa Pompílio criam as leis para mostrar ao povo que não era bem assim como eles pensavam que tinha que ser. Então, ó, Roma é uma herança, ó, aqui já no finalzinho da página 24 diz assim: podemos dizer que essa foi uma importante herança que recebemos de Roma, que foram as leis. Então, ó, o legado de Roma, a herança de Roma, não só para o Brasil, mas para várias outras cidades, a herança dela foram as leis para a gente. Aí na página 25 vai falar sobre construções que registram histórias. Lembra que na nossa leitura nós falamos sobre, mostrou o pátio do colégio onde foi fundada a cidade de São Paulo? São Paulo era assim. Hoje, na nossa atualidade, quando a gente fala de Brasil, a maior cidade e mais importante para a gente é qual?
É São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca. Mas São Paulo sempre foi assim? Não. São Paulo era uma cidade muito pequena. São Paulo, o pessoal de lá cultivava o café. Não tinha estradas. Tudo tinha que se escoar através de rios, né? De navegações, de embarcações que estavam lá nos rios. Aí fazia as colheitas, aí ia para portos, ia para navios, para que esse café fosse exportado, fosse mandado para fora do Brasil, ou mandado também para outras localidades. Aí, com o passar do tempo, ó, que essa cidade de São Paulo ela foi crescendo e foi construindo estradas. Mas antes, tudo se passava, tinha que ser pelo rio. Porque as cidades eram, como não tinha estradas, tudo era muito mato. E por falar em rio também, quando nós chegamos aqui, ó, na página 26, começa a dizer assim, ó, aliás, foi às margens do riacho, ó, o riacho era um riozinho, que São Paulo, muitos anos depois, entrou para a história da independência do Brasil, quando Dom Pedro, assim conta a história, quando Dom Pedro deu grito às margens do rio Ipiranga, não é? O grito de independência do Brasil foi quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, que o Brasil estava livre de Portugal. Ó, aí também fala aqui que com o café, esses fazendeiros tinham muitos lucros e eles podiam comprar muitas mansões, muitas casas, ó, bem ricas, tudo isso graças ao ouro verde, que era o do café. Então, assim, crianças, cada monumento vai contar uma história, não é verdade? Se nós formos aqui, ó, na Praça Tancredo Neves, lá na Catedral, nós vamos ver quantas histórias tem ali naquele local. Teve o Banquete da Morte, que foi ali também na Praça Tancredo Neves. Então, ó, tia Verônica vai dar uma atividade para vocês. Não tá falando aqui sobre monumentos que contam história? Herança de uma cidade, construções que registram história? Então, vocês vão escolher uma construção, um monumento aqui de Vitória da Conquista que registra uma história. Não pode pegar um monumento, porque você achou bonito esse monumento, pronto, esse monumento é que eu quero. Não. O monumento tem que contar uma história. O que vocês vão fazer? Vocês irão pegar o caderno de registro de vocês. Hoje vai ser no caderno de registro, porque no caderninho de história vocês estão confeccionando a pesquisa sobre o folclore. Então, vocês vão pegar o caderno de registro e vocês vão pesquisar um monumento aqui de Conquista e vocês vão descrever a história desse monumento, certo? Então, a atividade de história é essa. Vocês vão procurar um monumento aqui de Conquista e escrever qual é a história desse monumento. O que esse monumento mostra? Por que esse monumento foi construído? Ok? O que esse monumento teve diferente para ser construído? Então, a atividade, ó, de história é essa daí. Então, história nós já falamos, né? Foi bem pouquinho hoje. E agora nós vamos falar, ó, sobre arte, ok? Nós vamos falar em arte, sobre equilíbrio, não é verdade? Nós vamos dar continuidade aqui ao que nós começamos a falar na semana passada. Nós vamos falar hoje sobre o equilíbrio dos elementos visuais. Olha só, vamos começar a partir da página 16. Vamos ler a página 17. A página 18 e tem uma atividade na página 19 para vocês fazerem. Então, vamos lá? Pegue o livrinho de artes e nós vamos fazer agora a nossa leitura. Daqui a pouquinho a tia Verônica vem falando mais um pouquinho sobre o assunto e qual é a atividade que vocês irão fazer. Então, vamos lá? Nosso livro de arte na página 16. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio dos elementos visuais. Vamos lá? Assim como os dançarinos se organizam no espaço cênico, os elementos de uma imagem são organizados no espaço visual. As figuras e as cores de uma imagem são organizadas pelo artista. Dependendo de como foram colocadas na tela, eles dão a sensação de peso à imagem. Suas posições determinarão o equilíbrio da obra. Vamos ver a imagem a seguir. Olha só. Aqui temos a faixa azul, que está ao centro, é uma porção maior do mar. A cor bege da areia fica na parte de baixo da imagem, criando contraste com as cores usadas para representar o céu e as nuvens. Quando fala assim, ó, o equilíbrio dos elementos visuais, o artista equilibrou as cores, a paisagem que ele colocou aqui, como as plantas, as pedras,
tudo para que dê assim uma forma confortável para quando estivermos vendo aí, ó, esse equilíbrio dos elementos. Podem ser uma paisagem pintada, um quadro pintado. Então, tudo isso aí, ó, o artista tem que ter o equilíbrio para que quando nós possamos ver isso aí, a gente veja com tranquilidade, tudo fica assim, ó, com muito equilíbrio. Olha só agora, ó, nas laterais da imagem temos estes elementos. Olha só o que a tia Verônica falou. Os elementos são o quê? São coqueiros, o guarda-sol de palha e pedras, distribuídos dos dois lados para dar equilíbrio. Porque já pensou se ele colocasse só o guarda-sol e os coqueiros só de um lado da imagem? Como é que essa imagem iria ficar? Não iria ficar tão bem visualmente, não é verdade? Vamos olhar agora nessa imagem abaixo, olha só. Estes elementos concentrados ao lado esquerdo dão a sensação de que o quadro está mais pesado em um dos lados, como se o quadro fosse pender apenas para um lado. Então, quando ele pegou todos esses elementos e distribuiu de forma igual, tanto de um lado como para o outro, ele colocou equilíbrio aí nesse quadro. Olha só, se muitos elementos estivessem de um lado só da imagem, nos dão a sensação de que o quadro pode pesar para este lado. Mas da forma que ele colocou, que ele distribuiu igualmente de um lado para o outro, ele colocou equilíbrio aí, ó, em todos esses elementos, que ficou muito confortável aos nossos olhos ao olhar essa imagem. Por quê? Porque ficou tudo de forma equilibrada. Agora vamos para a página 17. Ainda vai mostrar sobre o equilíbrio. Olha só. Agora vamos reconhecer qual imagem está mais equilibrada. Para isso, use a divisão da página para perceber se há a mesma quantidade de elementos dos dois lados. Olha só essa imagem que nós temos algumas frutas, algumas verduras, ó. Mas quando a gente olha, a gente percebe que vai ter mais elemento de um lado do que do outro. Do outro lado não tem elemento nenhum, ó. Então fica aquela imagem carregada, teve espaço, mas quem fez não colocou equilíbrio, ó. Colocou as coisas tudo de um lado só. É como se esse lado estivesse pesando. Então, o visual dessa imagem não tá tão legal quando a gente olha. A próxima imagem aqui, ó, temos esse monte de árvores, tanto de um lado quanto do outro. E esse caminho aqui no meio mostra que essa imagem é uma imagem equilibrada, que ele colocou tanto elementos do lado direito quanto do lado esquerdo. A próxima imagem é esse prato com muitas frutas cortadas. Nós vemos, ó, mais elementos deste lado, porque colocou o prato, ó, já no finalzinho do lugar. Se ele tivesse colocado o prato no meio, talvez estivesse equilibrado aqui, ó. Quando nós fôssemos olhar, estava equilibrado, porque o prato com as frutas cortadas estaria no meio. Então, aqui não está nada equilibrado, porque vai ter elemento de um lado e do outro lado não tem elemento algum. Na página 18, vamos ver aqui, ó, um zoom no equilíbrio. Esse zoom é quando a gente amplia a imagem para que nós possamos ver melhor os detalhes. Já entendemos que o equilíbrio exige uma influência em nossa percepção visual, seja com coreografias, cores ou então formas. Nós podemos distinguir quando algo está mais para um lado que para o outro, ou quando o todo está equilibrado. Essa escolha está nas mãos do artista. Então, cabe ao artista aí, ó, colocar proporção de equilíbrio nas coisas que ele está fazendo. Agora, quando você precisar estudar algo específico, dê um zoom, você vai ampliar aí a imagem, ó, vai fazer um recorte. Quando estiver satisfeito, é só usar o zoom contrário e terá uma visão do todo. Olha só, quando nós quisermos ver algo melhor, a gente amplia aquela imagem para dar destaque só naquela coisa que a gente quer ver. Mas também nós podemos fazer o contrário. E quando você estiver satisfeito naquilo que você estiver vendo, você pode dar um ok ali no zoom. Vamos ver agora a parte amarela, que é uma parte muito importante aqui do nosso livro. Saber organizar os elementos em uma obra é fundamental para o artista. O equilíbrio dos elementos influencia nossa percepção, atraindo o olhar para onde o artista deseja que olhemos primeiro. Por isso que é muito importante, quando o artista vai fazer a sua obra, ele colocar equilíbrio nos elementos que ele está pintando. Muitas vezes, ele busca esse equilíbrio em sua obra por percebê-lo no mundo criado por Deus. Deus colocou cada elemento perfeitamente em seu devido lugar.
Assim como o artista, quando ele vai fazer a sua obra de arte, ele quer tudo perfeito, tudo em equilíbrio, com o nosso Deus não é diferente. Olha só o que no livro diz, que Deus colocou cada elemento perfeitamente em seu devido lugar. Tudo Deus usou ordem. Olha, crianças, Deus fez as coisas com tanta perfeição para que nós pudéssemos desfrutar dessas maravilhas que o Senhor nosso Deus criou para nós. Agora vamos ver o que nós aprendemos nesse capítulo. Aprendemos que existem danças que são organizadas em fila, em roda e em bloco. A catira é uma dança tradicional brasileira e ela é organizada em fila. O equilíbrio é estudado tanto por coreógrafos quanto por artistas visuais. Conseguimos perceber o equilíbrio visual identificando a distribuição dos elementos em uma composição. A distribuição desses elementos, seja na dança, seja na pintura de um quadro, até na nossa arrumação de nossa casa também, nós podemos perceber o equilíbrio com que as coisas estão organizadas. Então, vamos colocar equilíbrio em nossas vidas? Equilíbrio na hora de fazermos as nossas atividades. Equilíbrio quando formos arrumar algo para a mamãe, quando nós formos arrumar o nosso quarto. Não deixar tudo empilhado em lugar fazendo aquela bagunça. Então, vamos ter equilíbrio nas coisas. Vocês viram aí na nossa leitura, no nosso livrinho de arte, o quanto o equilíbrio é importante? Como assim, tia Verônica, o equilíbrio? Nós temos que ser equilibrados em tudo que nós fazemos. Vocês viram aí na paisagem, ou da página 16. Olha só, deixa a tia Verônica mostrar aqui para vocês novamente. Estão vendo? O artista, quando ele vai pintar um quadro, tudo tem que ser bem equilibrado. Do mesmo lado, vamos pegar aqui, essa folhinha. Esse caderno aqui. Tudo que tiver de elementos aqui desse lado, tem que ter desse lado também para ficar uma coisa equilibrada. Para ficar algo visualmente bonito. Para que quando nós podemos olhar isso, a gente vê com tranquilidade. Porque se tiver tudo de um lado só, parece que vai pesar, não é? Tipo assim, tá tudo desse lado, parece que vai pesar para esse lado as coisas, né? Por quê? Porque não teve o equilíbrio. Nós aprendemos também, lá nas danças, não foi isso? Que as danças também têm que ser equilibradas. Cada grupo, uma quantidade de pessoas fica de um lado e a mesma quantidade fica do outro lado, para que possa montar uma coreografia bonita, cada um seguindo os seus passos, todo mundo em equilíbrio, todo mundo em uma ordem, para que tudo possa sair muito organizado, muito bonito. Uma coisa também de equilíbrio, antigamente tinha umas balanças que era assim, você colocava um peso de um lado e o alimento que você queria comprar do outro lado. Aí falava assim, eu quero 1 quilo de arroz. Aí o homem ia lá, colocava um peso de 1 quilo, ia colocando o arroz. Aí quando o arroz desse 1 quilo, tudo ia ficar igual, tudo iria ficar balanceado. É o que acontece aqui, na pintura aqui do artista, tudo ele colocou, tudo proporcionalmente muito organizado, De um lado tem uma quantidade de elementos, do outro lado também tem outra quantidade de elementos. As cores são importantes também. Aí aqui, já na página 17, tem esse potinho aqui com algumas frutas, mas podia ter colocado o potinho mais pro centro, não colocou. Então não ficou uma coisa bem equilibrada, ficou uma coisa feia. Nós vimos também quantas coisas nós aprendemos aqui nesse capítulo, não foi? Que o equilíbrio é estudado tanto por fotógrafos quanto por artistas visuais. Quando a gente vai ler uma revista mesmo, o fotógrafo caprichou naquilo que ele foi fazer. Colocou o elemento certinho, não ficou aquela coisa poluída. Poluída que a gente fala é quando tem muitos elementos numa figura. Então, uma figura limpa é uma figura toda organizada, uma figura equilibrada. E agora vocês vão fazer uma atividade. Vocês vão fazer, atividade 1 e 2. Atividade 1. A e B vocês podem estar fazendo aí na casa com o papai e com a mamãe. Olha só, eu vou fazer a leitura agora para vocês aqui da atividade. Vamos lá? Primeira questão. O equilíbrio está presente tanto no espaço cênico como nas artes visuais. Vamos explorá-la na prática? Então vamos lá. Primeira questão. Convide 5 amigos para criarem juntos. Vocês terão 2 desafios. Tia Verônica sabe que vocês não estão tendo amigos aí agora que podem ir na casa de vocês, mas podem fazer em família. Vai ficar legal essa atividade. E qual será essa atividade? Vamos ler a letra A? Diz assim: posicionem em diferentes pontos da sala, aí na sala de casa de vocês.
de modo que o espaço fique equilibrado. Como é que o espaço vai ficar equilibrado? Se tiver 3 pessoas de um lado, vai ter que ter 3 pessoas também do mesmo lado, certo? O elemento que tiver do lado direito vai ter também que ter do lado esquerdo, para ficar tudo proporcional, tudo bem equilibrado, ok? A letra B. Posicionem-se em diferentes pontos da sala, de modo que o espaço fique desequilibrado. Como assim, tia Vera, que vai ficar desequilibrado? Vai ficar mais gente de um lado do que do outro lado da sala. Vocês têm que se posicionar assim. Porque quando parecer assim, ó, se for olhar, vai parecer que vai pender mais para um lado, que vai cair para um lado, ok? Então vai ser uma atividade legal. Vocês podem tirar fotos e mandar para a tia Verônica dessa atividade 1. O que vocês irão fazer na atividade 2? Vamos lá. Escolha 2 cores de lápis de cor e crie um fundo colorido que tenha muita cor concentrada, apenas um lado da folha. Então, vocês vão pegar um lápis colorido, um lápis de cor e vai pintar essa folha. Pintar aqui, ó, nesse espaço aqui. Vocês vão fazer a pintura de modo que apenas um lado, ó, se concentre mais a cor do lápis que vocês estão pintando. Se for amarelo, vocês concentram muito mais o amarelo de um lado da folha, ou do lado direito, ou então do lado esquerdo, ok? Vamos lá. Depois, escolha 2 cores de canetinhas, 2 cores diferentes, e desenhe livremente, prestando atenção na região com menos cor. Seu desafio é equilibrar sua composição. Então, vamos lá. De um lado, vocês vão escolher uma cor e vai concentrar mais de um lado da folha, não é isso? Aí, vocês vão pegar mais 2 canetinhas coloridas, ó, e vão fazer aqui o desenho bem bonito e vão tentar equilibrar o desenho que vocês estão fazendo com o lado que está mais concentrado com a cor que vocês escolheram, certo? Assim que terminar essa atividade, tirem uma foto e mandem para a tia Verônica, ok? Qualquer dúvida, podem me ligar. Então é isso, crianças. A atividade de hoje foi vocês continuarem a pesquisa sobre o folclore. Hoje nós vamos falar sobre trava-língua. Depois nós tivemos a atividade de história e por último a nossa atividade de arte, ó. Sucesso aí para vocês quando vocês estiverem fazendo a atividade. E não se esqueçam de prestar atenção. Não façam correndo, façam com calma e façam com muito capricho. Ó, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.